Então vamos para mais uma parte da videoaula. Então nós estávamos falando sobre as reformas do solo, não é? Então, nós podemos dizer que as reformas do solo são evidência de um clima de conflito social dentro da Atenas ali do início do século VI a.C., e que elas têm como objetivo efetivamente dar um alívio a esse clima de conflito ali dentro. Então, uma fração da aristocracia, o Solon, um aristocrata, vê que este conflito ele necessita de uma intervenção e o faz por meio da cidade-estado, da polis, por meio das suas instituições, permitindo a ação de novos sujeitos, novos atores sociais, que vão ser esses pequenos camponeses e os artesãos. A partir dali vai começar a surgir uma maior capacidade de influência política deles dentro da cidade. Mas é importante a gente dizer que essas reformas elas não fazem uma abolição dos privilégios da aristocracia. Como vocês viram, ainda permanece sendo um sistema censitário pelo patrimônio, e os detentores de maiores patrimônios a essa época, e nesse contexto, são os aristocratas. E eles permanecem conseguindo influenciar diretamente na política pelos seus privilégios dos gêneros, né? Que vai acumular todo aquele cabedal de poderio social, econômico e religioso dentro dos seus gêneros. Então, essas reformas do Solon, elas não acabam com esse clima de conflito. Então, vai seguir havendo esse tensionamento e, novamente, ele vai ter pontos de ruptura, né? E um desses pontos vem com os tiranos. O que são os tiranos de Atenas? O tirano, na Grécia Antiga, ele é um político que ele usurpa esse princípio da isonomia. Ele faz uma ruptura com o princípio isonômico da política e se coloca como um mandante, como se fosse semelhante a um ditador. Inclusive, a palavra tirano hoje ela tem essa conotação, alguém que rompe com a legalidade. Mas, então, parece um pouco contraditório a gente falar que na democracia, para consolidar a democracia ateniense, faz parte um tirano, alguém que rompe com essa isonomia que vinha sendo estabelecida. Mas é importante a gente ver esse processo da construção da democracia não como algo linear, como algo que vai ter esses processos de fratura também, de idas e vindas. E esse tirano de Atenas, que ele assume em 561 a.C., depois de 40 anos das reformas do Solon. Ele é o Pisístrato e ele também vai fazer suas próprias reformas. Embora ele subverta esse princípio isonômico, ele tem, para chegar ao poder e se manter lá, um apoio de artesãos, camponeses e despossuídos, que permanecem nessa condição, principalmente pelas condições de desigualdade que a aristocracia e a sua influência dentro dos gêneros permitia que tivesse a sua manutenção. Então, é justamente por isso, porque esses estratos sociais estão insatisfeitos com os rumos que Atenas vinha tomando e exigiam um aprofundamento de medidas que eles beneficiassem. Então, o tirano representa essa possibilidade de renovação, de uma nova capacidade de influir dentro dos rumos da cidade para esses novos estratos. Então, embora ele o Pisístrato subverta o princípio isonômico da política, ele, por outro lado, faz reformas que agradam a pequenos camponeses e artesãos. O principal delas é a redistribuição de terras. Lembra que a gente falou que o Solon ele aboliu a escravização por dívidas e se meteu ali regulou algumas questões sobre a terra? Pois é, ele realmente fez isso. E isso agrada a população camponesa. Porém, isso não mexe com a estrutura de terras, profunda concentração que vinha se observando lá no arcaico, no período arcaico. Então, o Solon ele acredita que a redistribuição de terras ela é uma medida tirânica, afinal ela intervém diretamente na propriedade dessas antigas famílias.
E é justamente o que o Pisístrato vai fazer. Ele vai redistribuir essas terras, parcialmente, vai redistribuir algumas terras para estes camponeses. Então, eles conseguem uma nova condição econômica dentro da sociedade ateniense. De um ponto onde havia um processo de escravização por dívidas a um processo em que eles começam a ter mais direitos políticos e maiores capacidades econômicas, que acabam retomadas e aprofundadas. E isso, novamente, é uma afirmação dos direitos de cidade, diante desses privilégios de famílias. Vão perdendo mais do seu poder, das famílias aristocráticas. E outra coisa muito importante, que vai nos mostrar esse fortalecimento da cidade diante da família, é a consolidação de cultos públicos na cidade. Ou seja, o que isso significa, Felipe? O culto a certas divindades estava muito atrelado em alguns contextos à figura do aristocrata, dos gênios. Se o aristocrata ele detém o poder de dizer o que é verdadeiro, o que é certo, o que é desejável em termos religiosos, então vamos concordar que ele consegue uma capacidade muito maior de influenciar a vida social. Afinal, ali a religião vai ser um balizador de formas de conduta, de formas de existir. Então, o Pisístrato, o que ele faz? Ele torna muito forte cultos públicos, constrói templos, estimula festas, principalmente a Palas Atena, que é a deusa que dá, inclusive, nome à cidade, a padroeira da cidade, e ao deus Dionísio. E as festas dionisíacas, que são vinculadas ao vinho, à alegria, e que poderiam até ser associadas, eventualmente, uma saída da normalidade. Então, o que o Pisístrato faz é, de certa forma, domesticar essa festa, que poderia ser vinculada a um comportamento desregrado, mas que ela tinha uma forte penetração dentro da população rural, camponesa, e, portanto, muito controlada pelos guenos, pelos aristocratas. Então, ele coloca como algo próprio da cidade, não mais de um grupo de aristocratas que vão ditar como se faz aquela festa, e dentro dos seus próprios domínios. Então, esse é um exemplo muito forte, porque a partir de então vai ser trazido para dentro dos muros da cidade, para dentro dos púlpitos, dos templos da cidade de Atenas. Então, ali ela está sob um controle ali de um Estado e de todos os cidadãos, entendida como um bem público. Então, isso é uma outra reforma que nos mostra esse avanço do público, da cidade e desse caráter mais homônico, mais horizontal, tirando de um poderio da aristocracia. E tudo isso acontece, como a gente está vendo, com o apoio desses grupos que vinham sendo destituídos até então de um poder e de uma capacidade econômica mais significativa. Então, permanece sendo de sustentação da tirania esses estratos, dos artesãos e dos pequenos camponeses. Tá bem? Vamos sempre lembrar desses grupos sociais quando a gente discute isso. Tá bem? E nesse momento, quando a gente fala desses grupos sociais, é importante a gente dar um parênteses. Porque quando a gente falou das reformas do solo, a gente viu que existiu uma abolição da escravização por dívidas, uma maior autonomia na condição dos camponeses, a qual vem se aprofundar aí com a redistribuição de terras do Pisístrato. Então, a gente tem que perguntar, quem são agora aqueles que trabalham para a aristocracia ou para grandes detentores de terra dentro de Atenas? E se Atenas, nesse momento, ela continua vivendo um ascendente no comércio, no artesanato, ela vai se fortalecendo enquanto uma potência econômica dentro do Mediterrâneo também. Então, quem é que sustenta pelo seu trabalho esse crescimento de Atenas? Em boa parte vão ser escravos, mas não mais escravos atenienses, como antes vindo num crescendo. Não são mais escravos da própria cidade de Atenas, que vão se tornando cidadãos. Agora serão escravos importados.
eles serão escravizados em outras regiões da Europa, da Ásia ou da África e trazidos por mercadores de escravos. Então, o escravo ele é uma mercadoria. Vale aqui a gente pontuar que esse é um tipo de escravidão diferente daquele que a gente encontra lá na Mesopotâmia ou lá no Egito majoritariamente. Ele não é mais um escravo, por exemplo, vinculado ao Estado. Ele é uma mercadoria, ele é comprado por alguém que tenha um interesse, uma necessidade de uma mão de obra, de substituir esses outros que vieram a se tornar cidadãos. Então é importante a gente matizar isso também. O processo de construção da democracia em Atenas está diretamente vinculado ao nascer, ao se desenvolver dessa escravidão mercadoria. Então Atenas vai se tornar ao final aí do século VI, lá em torno de 500 a.C., em uma sociedade predominantemente escravista. Bom, então, paralelo a isso e dando seguimento a esse processo, nós temos esse período de tirania do Pisístrato e dos seus descendentes, de 561 a 510 a.C., portanto, um período de 50 anos. E, ao final destes, a tirania cai e volta a existir algo mais próximo de uma política isonômica, mais próximo daquela discussão dentro da ágora que vai determinar, por meio do debate entre cidadãos, da troca de ideias, de interesses, de como dirigir a cidade, vai voltar a algo mais próximo a isso. Mas esse período da tirania, ele não desaparece, ele permanece como uma presença, como uma possibilidade de retorno. A aristocracia sabe que, caso não se atente aos interesses desses novos grupos, que agora já se impuseram fortemente como alguém que necessita de respeito às suas demandas, um respeito mínimo, se a aristocracia quiser manter, pelo menos em parte, os seus privilégios, nesse momento, a aristocracia está atenta a essa necessidade. Ela sabe que existe uma necessidade e que esses grupos não vão voltar ao que eram 100 anos atrás, serem pacificados enquanto permanecem subjugados por um grupo tradicionalista. Então, aí nós temos mais um pacote de reformas, quando cai a tirania, porque se sente a necessidade de intervir novamente nesses conflitos sociais. E isso acontece logo após a queda da tirania, com o Clístenes, 509 a.C., um ano depois da queda dessa tirania, então. O Clístenes, então, ele vai consolidar a democracia ateniense. E como que ele faz isso? Ele produz uma reforma demográfica. Felipe, o que significa isso? Essa palavra aí pomposa. Então, o que ele faz, basicamente, é mexer na forma como se faz a participação política. De novo. Mas agora ele faz mexendo direto nos gêneros. Lembram dessa relação de parentesco, mas que também acaba sendo uma relação de lugar, de subjugação de trabalho, de economia e mesmo de religião, lá por parte da aristocracia? Então, as relações de voto, de influência política estavam muito ainda interligadas com os gêneros. Os gêneros determinam a forma de votação, de participação anterior ao Clístenes. Então, o que ele faz com essa reforma demográfica é que você não está mais baseado, o teu voto, ele não se baseia mais nos gêneros de parentesco, de pertença ancestral e, portanto, de vínculo com o aristocrata. Agora, o voto vai se basear nos demos de residência. Os demos, então, eles vão ser vinculados ao local de moradia, onde se vive efetivamente. Então ele faz esse corte com essa relação familiar que existe do aristocrata com seus antigos dependentes. Então, em muitos sentidos, ele liberta a prática política de parte dessas pressões. Ela vem se tornar algo mais livre, mais independente da aristocracia. E, portanto, isso fortalece a posição dos demais homens livres de Atenas. Então, esse é um ponto muito importante que vai ser
consolidador da democracia dentro daquela sociedade. Também, outro quesito que o Clístenes vai trazer vai ser em relação a funções públicas. Lembram que a gente tinha um sistema lá diferencial, introduzido lá como Solon, de 4 classes censitárias? Aqui o Clístenes ele vai propor uma outra forma de se chegar às funções públicas. Elas vão, perdão, elas vão se tornar vinculadas à realização de sorteios entre os cidadãos. Então, você no início do ano, você é sorteado, você cidadão ateniense, é sorteado para fazer parte da eclésia, da Assembleia Ateniense. E você terá um certo prazo dentro desse organismo de assembleia, a eclésia, e após haverá um novo sorteio, um novo cidadão irá irá desempenhar essa função. Elas são, portanto, temporárias e vinculadas ao sorteio. E a ideia é que todo cidadão acabe envolvido em algum momento com essas funções. Não somente da Assembleia, da Eclésia, como era chamada em Atenas, mas também outras. Na Bulé, na Elieia, que é um tribunal que irá julgar. O tribunal também, ele não existe um juiz, um tribuno como nós temos hoje, concursado, um juiz concursado, um procurador. Aqui esse tribunal ele é exercido efetivamente pelos cidadãos também, pela sua participação direta. Então, lembra quando a gente fala do Sócrates, que ele foi condenado por um tribunal à morte por corromper a juventude e tal, nas aulas de filosofia? Então, quando a gente fala desse tribunal, é essa Elieia. A Elieia, o tribunal da Elieia. Ele é formado por cidadãos. Então, a própria cidade condena o Sócrates à morte, nesse nosso exemplo. Então, efetivamente, as reformas do Clístenes, elas vêm para trazer uma nova forma de aprofundar a isonomia, desde os mais possuídos, que não possuem terra, até o aristocrata, as antigas famílias. Então, vai perdendo importância essa ancestralidade, esse tradicionalismo da aristocracia, frente a essas novas formas de se portar dentro da cidade. E dessa forma também se afirma uma democracia direta dentro de Atenas. A democracia ateniense ela é uma democracia direta. O que significa isso? Ela não é feita como a nossa democracia contemporânea. Nossa democracia ela é representativa, portanto ela é indireta. Representativa porque tu votas em alguém, por exemplo, um deputado, um senador, um vereador, um prefeito, que vai chegar a um cargo público e vai te representar. Vai representar as tuas ideias porque tu deste um voto. Aqui na democracia ateniense, não. A política se faz na praça pública, na ágora. Ela tem a forma dessa disputa retórica, de uma argumentação que se pretende racional, entre pessoas iguais, entre pessoas com direitos iguais de participação e de capacidade de opinar e influenciar na cidade. Então, é isso, pessoal. Por enquanto, esse é o processo até onde a gente vai se consolidar uma democracia dentro de Atenas. E é importante mencionar também que existem, portanto, ao final desse processo, 3 categorias básicas de homens, principalmente, na democracia ateniense. Existem os cidadãos, todos os homens livres, englobados, homens livres nascidos em Atenas, de pais, mãe ateniense. E depois nós temos outra categoria, a dos metecos. Os metecos, eles são os estrangeiros dentro da cidade de Atenas. Quanto mais Atenas vai se tornando uma cidade comercial, cosmopolita, vai havendo uma maior presença de estrangeiros dentro dessa cidade. Então eles também fazem um grupo, mas não participam politicamente, não podem participar politicamente da cidade. E por último, os escravos, que assumem essa forma de mercadoria que a gente já conversou.
Então, ao falar desses grupos, vale a pena a gente pensar o seguinte: se por um lado existe uma equalização na política, um princípio onde todo mundo é igual, onde todos podem influenciar igualmente na cidade, vale a pena a gente destacar alguns poréns, porque sempre existem alguns poréns em história. A aristocracia, apesar de perder vários dos seus privilégios, permanece sendo aquela que tradicionalmente detém mais terras e, portanto, continua tendo uma capacidade maior de exercer uma atuação política. Ela permanece sendo economicamente mais forte, socialmente simbólica, então ela ainda vai ter alguns privilégios. Não é como se, por decreto, se conseguisse eliminar isso que está incrustado no material, na fonte de riqueza, da onde eles também extraem poder. E, por outro lado, a gente pode pensar quem são os excluídos políticos desse processo de construção da democracia ateniense. Porque se a gente pensa que o cidadão é o homem nascido em Atenas, com ascendência ateniense também, então nós não estamos falando de toda a população de Atenas. As mulheres não têm uma voz política dentro de Atenas. A mulher filha do cidadão mais abastado de Atenas, o seu lugar acaba sendo o da casa, acaba sendo de fazer tarefas domésticas, cuidar da cozinha, de administrar a economia doméstica da casa, a sua despensa, o trato com escravos, com escravas, tecer, cuidar das roupas. E essa vai ser a sua função econômica principal, muito vinculada à casa. Inclusive, na cidade de Atenas, era bastante comum, nessas casas mais ricas, existir um cômodo específico para as mulheres. Então, elas permanecem ali dentro de claustros, que se chamam gineseus. Elas permaneciam ali dentro, mais ou menos apartadas da sua sociedade, enquanto os maridos poderiam ser naturalmente influentes e muito ativos dentro das praças públicas, das ágoras. E também vale a pena a gente pensar nos escravos. Os escravos compõem uma larga parte da população ateniense, porque eles se torna a mão de obra, a forma de trabalho predominante para a exploração dentro de Atenas. Então, eles também permanecem alijados desse processo político. Bom, então esse é o esquema básico, né, pessoal, de construção da democracia em Atenas. É um processo aí que vale a pena a gente destacar de novo. Não foi algo pacífico, também não foi um milagre grego, né, como a gente viu lá no inicinho. E ele se dá através dessa dinâmica de conflitos entre diferentes grupos sociais, entre diferentes interesses, que foram surgindo ao longo desse século VI aí em Atenas. Ao final disso, a gente se introduz ao período clássico de Atenas, que a gente aborda em uma próxima aula. Mas, para conversar sobre isso um pouco mais a fundo, para começar a próxima aula, vou propor uma atividade para vocês, que é a gente trabalhar em cima de uma música, mas não da época da Grécia Antiga. Vamos fazer uma interface aqui com algo mais próximo da gente. Então, vou propor para vocês escutem a música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. Vou deixar ela aqui no link da descrição para vocês acessarem e ouvirem com mais calma. Que essa música ela trata justamente da condição das mulheres dentro de Atenas. De exclusão política, de exclusão social e um papel econômico limitado à própria casa. Então, eu acho que é importante esse tema da gente debater na próxima aula. Então, de atividade para hoje, vou deixar só vocês ouvirem mesmo essa música, fazer uma pesquisa sobre o papel das mulheres e de populações escravizadas dentro da democracia ateniense, para a gente conversar o que vocês entenderam e como que vocês acham que isso dialoga de alguma forma com o nosso presente. Por que a gente estuda isso? Né? Esse processo de constituição democrática lá no período clássico, lá na antiguidade,
e o que ele tem a nos dizer para hoje, para o presente, para a nossa democracia e para os seus limites também. Porque nós sabemos que existem limites muito grandes que precisam ser ultrapassados em relação a direitos das mulheres e é uma dívida histórica de escravidão que o Brasil também tem. Embora sejam casos diferentes, nós podemos fazer essa interface. E essa música eu acho que é um bom ponto de partida para a gente refletir, né? Então, para a próxima aula, a gente abre ela comentando o que vocês acharam sobre a música, o que ela fez vocês pensarem. Pensem também no momento que essa música foi produzida. Ela foi produzida no contexto da ditadura militar no Brasil. E ela pode conversar bastante com aquele período, com o período lá da Grécia Antiga e com o nosso período também. Tá bem? Então, muito obrigado por ter acompanhado a aula. Uma boa noite para todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.